Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou metal que retine. Com essas palavras da palavra de Deus, nós começamos mais um dia, pedindo a bênção de Deus sobre a nossa vida. Reconhecemos que sem o Senhor nós não somos nada. Eis a razão pela qual a cada dia, pela manhã, nas primeiras horas, é o nosso primeiro compromisso e a nossa primeira responsabilidade abrir o nosso coração, nos voltarmos para o nosso Criador e pedirmos a bênção dele sobre cada um de nós. E começamos estudando a sua palavra. Quero deixar com você nesse momento um versículo dela, que se encontra no livro de Salmo, capítulo 118, verso 4, onde ela diz o seguinte: digam, pois, os que temem ao Senhor, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 118, o verso 4. Nós que tememos ao Senhor, nós que adoramos ao Senhor, que nos curvamos diante dele, nós reconhecemos que a misericórdia de Deus é a razão pela qual nós não somos consumidos. Se nós estamos sob a face dessa terra ainda, é porque temos um Pai de amor, um Deus que nos ama, que investiu para nos resgatar desse mundo e está esperando o momento certo para que Ele possa voltar aqui a essa terra, buscar os seus filhos e nós possamos viver com o nosso Deus por toda a eternidade. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de 1 Crônicas, capítulo 9, o verso 1. Todo Israel foi registrado por genealogias e escrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Cronologicamente, o capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, ele deveria ser colocado no final do livro de 2 Crônicas. Mas entendo, o autor do livro de Crônicas sentiu necessidade de incluir e colocar aqui porque ele reconhecia que entre aqueles que foram desobedientes e foram levados cativos para o cativeiro em Babilônia, haviam pessoas fiéis que amaram a Deus e naquele período eles eram remanescente de Deus que estavam vivendo fielmente seguindo ao Senhor. É no capítulo 9 que o cronista coloca relatando que todos aqueles que foram levados para o cativeiro era resultado da sua desobediência, mas o retorno para Jerusalém era resultado de uma mudança de comportamento, uma mudança de mentalidade. E aqueles que estavam voltando era porque Deus tinha lhe agraciado a oportunidade de voltarem para a sua cidade, servir a Deus no templo e render louvores ao Criador dos céus e da terra. O entendimento do cronista era que se Deus estava permitindo que eles estivessem voltando, é porque Deus estava querendo que o verdadeiro culto a Deus voltasse a funcionar e fosse preservado. A infidelidade humana gera escravidão, mas a fidelidade a Deus gera liberdade. O escritor do livro de Crônicas, no capítulo 9, ele tem uma preocupação não apenas de uma forma individual, com os membros da nação, mas a sua preocupação é de uma forma coletiva. Ele sabia que os pecados de alguns tinham afetado a todos. Não era necessário que toda uma nação tivesse caído diante dos deuses daquela época, mas apenas um grupo que tinha resolvido adorar a Baal, toda uma nação pagou pelo pecado de alguns poucos. É como nos dias em que nós estamos vivendo também. Nem todos que estão sob a face dessa terra se envolveram com os pecados do presente século, mas todos nós estamos pagando e estamos sofrendo as consequências dos pecados de alguns. Mas o importante é que cada um de nós precisamos ser o sal da terra, a luz do mundo, preservar a verdade, pregar o evangelho e influenciar aqueles que estão envolvidos no pecado para que chegue ao pleno arrependimento dos seus pecados, ame ao Senhor e viva uma nova vida em Jesus Cristo. A cada dia que vivemos, o nosso coração precisa renovar-se na esperança de nos encontrarmos com o nosso Salvador. Quando o cronista está se referindo ao livro dos reis, não é o livro que está inserido o nome dos reis, mas é um registro civil de todos aqueles que foram levados para o cativeiro e foram trazidos de volta para Jerusalém. Quando o reino do norte caiu, o reino do sul se apossou do nome de Israel e todos eles passaram a ser chamados como nação de Israel. O cronista faz menção ao nome de Azarias que nós encontramos no versículo 10 e no versículo 11 do capítulo 9 que nós estamos estudando nessa manhã. Mas a responsabilidade que Azarias tinha era de cuidar da casa do Senhor, do templo do Senhor.
Mas quando pensamos em trabalho para Deus, nós pensamos na pregação, nós pensamos na evangelização, nós pensamos em tantas funções e nos esquecemos que aqueles que têm a responsabilidade de cuidar, de zelar, de preservar pelo templo de Deus, a sua função é tão importante como qualquer uma outra. E no capítulo 9 do livro de Crônicas, quando é mencionado as responsabilidades e as funções que agradaram a Deus, aqui é mencionado o nome de Azarias, que cuidava do templo do Senhor. Nós, nos dias em que estamos vivendo, nós não podemos ser seletivos nas funções que o Senhor determina para o seu povo. Cada função tem seu papel dentro do corpo de Cristo. Aqueles que trabalham para Deus precisam entender cada atividade que nós desempenhamos para o Senhor tem o seu devido valor, embora as funções e os ministérios sejam diversos, mas o Deus é o mesmo, o cabeça é Cristo. Todos nós precisamos trabalhar para o Senhor, para que possamos convergir para um único objetivo, avançar o reino de Deus aqui nessa terra. No versículo 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, o cronista tem a responsabilidade de citar a tribo de Levi. Quão importante era para o templo os levitas. Eles cantavam, eles também cuidavam do templo, eles ajudavam na manutenção do templo. As atividades que aconteciam dentro do templo muito dependiam do trabalho dos levitas. No versículo 15 nós encontramos o nome de Asaf, que era um dos músicos, um dom dado por Deus para que a adoração a Deus dentro do templo se tornasse cada vez mais agradável. Asaf foi indicado por Davi. E Asaf usava o seu dom para adorar ao Senhor e enaltecer o nome do Altíssimo. No versículo 19, nós nos deparamos com o nome de Corá. Corá foi morto pelo Senhor, mas porque se apresentou diante de Deus de uma forma inadequada. Deus não aceita adoração dividida. Tudo aquilo que nós oferecemos para Deus em forma de adoração, nós precisamos fazer da melhor maneira possível. Corá foi infiel. Corá foi negligente, embora durante parte da sua vida ele estivesse também usado os seus dons para adorar ao Senhor. A vida de todo verdadeiro cristão deveria ser simplesmente adorar. Nós precisamos nos tornar verdadeiros adoradores. Nós precisamos a cada dia crescer na área da adoração. Nós não podemos apenas limitar a nossa vida como sendo adoradores quando nós estivermos dentro do templo, mas eu e você, nós somos adoradores dentro do templo, fora do templo, aonde nós estivermos. A nossa vida precisa honrar o nome do nosso Criador através das nossas palavras, através das nossas ações, através da maneira como nós nos vestimos, a maneira também como nós nos alimentamos, através dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que nós temos um Deus soberano. Os seus atributos da onisciência, da onipotência, da onipresença são atributos que fazem Deus o nosso Deus. Por isso que aonde estivermos, o que fizermos, nós possamos reconhecer que é necessário fazer para a honra e glória de adoração ao nosso Deus. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o capítulo 9 do livro de 1 Crônicas, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão: Deus nos criou para que nós pudéssemos ser verdadeiros adoradores. Toda a natureza expressa adoração ao Criador. Das plantas aos animais e aqueles seres racionais que somos nós, criados à imagem e semelhança do nosso Criador, nós precisamos louvar ao Criador, nós precisamos adorar ao Criador. A nossa vida precisa ser construída com base na adoração. Nós não podemos perder em momento nenhum a noção que quando nós acordamos e quando nós fechamos os nossos olhos no final da tarde, nós estamos 24 horas diante da presença daquele que é Criador de todas as coisas. Portanto, a nossa vida precisa honrar, dignificar o nome dele. Deus escolheu todas as pessoas para a salvação. Mas é claro, diante do livre-arbítrio, cabe a cada um de nós tomarmos as nossas decisões. Mas nós não podemos nos esquecer, as decisões que nós tomarmos em nossa vida, nós teremos que arcar com as consequências. O meu pedido a Deus nessa manhã é que cada um de nós possamos a cada dia, de fato e de verdade, permitir que o Senhor seja exclusivo Senhor da nossa vida. Da genealogia de Saul poderia ter vindo o Salvador do mundo. Mas devido à sua infidelidade, Saul perdeu essa bênção para sua família. Não foi da família de Saul que veio o Salvador do mundo para nos redimir dos nossos pecados. Mas, amigo,
Hoje, também em nossas mãos está o direito de escolhermos. Se nós quisermos fazer parte da família do Senhor, é necessário aceitar ao Senhor sem reservas. Mas nós também não somos obrigados a isso, mas é um direito que cabe a cada um de nós. O meu pedido nessa manhã ao Senhor, que abençoe a nossa vida, que nos ajude a cada dia a fazermos a sua vontade e que nós possamos um dia nos encontrarmos com o nosso Criador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor a cada dia. Fica conosco no decorrer desse dia, da nossa vida, nós oramos, nós pedimos e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante a sua face e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.